A Embrapa está desenvolvendo um programa de produção de trigo no Cerrado brasileiro. O resultado é fenomenal. Assunto para Kátia Penteado, do portal Gestagro 360. Olá, Kátia. Olá, amigo telespectador do Jornal da TV Resende Web. Eu sou Kátia Penteado, do portal Gestagro 360 Graus. E na semana passada, durante o Show Rural da Copavel, realizado em Cascavel no período de 6 a 10 de fevereiro, eu tive uma conversa com o presidente da Embrapa, o Celso Luiz Moretti. Ele falou sobre a importância de alguns experimentos que vêm sendo realizados pela Embrapa Cerrado com relação a trigo. Como todos sabem, o Brasil não é autossuficiente em trigo. E, ultimamente, em função tanto da pandemia quanto da guerra, na Rússia e Ucrânia, nós vimos sofrendo com a importação. E essas experiências estão sendo extremamente positivas porque podem, garante o Moretti, rapidamente colocar o Brasil na posição de autossuficiência, com um trigo de qualidade semelhante ao trigo italiano, o famoso, granduro, que todos nós gostamos quando comemos uma massinha. Então vamos ouvir o Moretti. Também, bom, a Embrapa ela tem um programa de melhoramento genético de trigo que já dura 40 anos. E mais recentemente, vou dizer aí por volta de 2010, nós começamos a trazer os materiais de trigo que haviam sido cruzados. E aí é um trigo convencional, não é trigo geneticamente modificado. Começamos a levar para os cerrados. Nós temos uma unidade lá, que é Embrapa Cerrados, e começamos a desafiar, que a gente chama, essas variedades de trigo, e elas começaram a se desenvolver muito bem lá nos cerrados. Então essa é uma história que já vem de longa data, e agora, em função da guerra na Ucrânia, o mundo percebeu que precisava buscar outros fornecedores de trigo. E aí, com a guerra na Ucrânia, os preços do mercado internacional de trigo subiram e isso estimulou os nossos produtores a produzir trigo na segunda safra e viram que, com os preços praticados, era mais vantajoso produzir trigo do que produzir milho na segunda safra em alguns locais. Em 2019, o Brasil produziu 6,2 milhões de toneladas de trigo. E agora, nessa última safra, que foi colhida em 2022, nós chegamos a 10 milhões de toneladas. Então, quer dizer, é um aumento de mais de 50% em 3 anos. E o que mais é interessante é que, primeiro, o Brasil hoje ele tem uma demanda de algo em torno de 14 milhões de toneladas de trigo. Então, é a única commodity que a gente importa. E o Brasil entregou agora na última safra 10 milhões de toneladas. Então ainda nós precisamos importar trigo para atender o abastecimento da nossa população. Dos 3,1 milhões de toneladas de trigo que foram plantadas no Brasil, foram 2 milhões e 800 mil no sul e 300 mil hectares no centro-oeste. E a boa notícia é que a Embrapa mapeou os cerrados, que são o segundo maior bioma do Brasil, e viu que nós temos 4 milhões de hectares que se adequam à produção de trigo tropical. Isso eu estou me referindo aqui a áreas já consolidadas. Então, assim, a gente não precisa desmatar 1 milímetro quadrado de cerrado para produzir o trigo tropical. Ou seja, resumindo essa longa história... E, desculpa, dá para usar terra que está precisando ser recuperada? Aí você vai precisar investir um pouco mais na questão da recuperação normalmente, pastagem degradada. Aí a gente pode falar um pouco sobre LPF, Mas o trigo ele tem uma exigência nutricional e tal. Mas resumindo, nós podemos em 5 anos ser autossuficientes, eu acho que nós vamos ser em menos de 5 anos autossuficientes na produção de trigo, e em 10 anos o Brasil pode exportar, virar um exportador líquido de trigo. Então isso
É uma trajetória que a gente já viu acontecendo com a soja, né, e agora a gente está vendo com o trigo.